Normalmente, quando se quer falar sobre a doutrina espírita e destacar sua relevância e mostrar o quanto a doutrina espírita provém dos espíritos e não de um homem especificamente, eis que Kardec, como todos sabemos, codificou, recebeu as respostas, as perguntas que ele fez, respostas dos espíritos, codificando a doutrina espírita. É então a doutrina espírita material dos espíritos, principalmente. E quando se trata do tema do papel da mulher perante a doutrina espírita, é um dos pontos em que mais se revela clara a mensagem dos espíritos, a atualidade, a universalidade do ensino dos espíritos, mostrando que quando o Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez, em 18 de abril de 1857, já naquela ocasião, o pensamento que os espíritos traziam sobre a mulher, seu papel, sua importância na sociedade, numa época em que, convenhamos, a mulher ainda não gozava de muitos dos direitos que adquiriu décadas e décadas posteriormente. O papel da mulher real em 1857 era realmente caótico se comparado a hoje em dia. Porém, naquela ocasião, os espíritos já traziam uma visão perfeitamente lúcida, maravilhosamente lúcida a esse respeito, que revelarei neste vídeo. Antes, porém, estabeleceremos uma metodologia de estudo. A questão é a seguinte: 2 focos este vídeo buscará abordar. O primeiro deles é na questão do papel da mulher realmente perante a doutrina espírita, o papel da mulher em sociedade, o valor da mulher, a importância, onde ela se situa de fato, numa análise que aborda os movimentos feministas e, de certa forma, toda a realidade dos últimos séculos. E o segundo ponto é uma unificação pela interpretação da hermenêutica espírita, que desenvolvi em outros vídeos, uma interpretação que mostre-se concetânea a unir o pensamento espírita como um todo numa diretriz certa, numa diretriz única, porque os pensamentos dos doutrinadores e os que principalmente falaram a esse respeito foram o codificador do espiritismo, Allan Kardec, e Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, demonstrar, como segundo foco deste vídeo, a forma maravilhosa como o pensamento destes 2 autores encontra uma congruência e uma harmonia absolutamente perfeitas. Pois tenhamos em mente que cada autor que fala sobre um determinado tema fala sob a sua ótica, com as suas características, com sua idiosincrasia, com suas metodologias próprias, seu vocabulário, seu método de abordagem. E é por isso que não podemos esperar que autores, como é o caso de Emmanuel, que completa a codificação de Kardec, não podemos esperar que falem eles nos mesmos termos. O que precisamos é ter a interpretação ampla que nos permita uma análise aprofundada sobre esses assuntos. A questão do papel da mulher é demonstrada claramente na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga as entidades espirituais nos seguintes termos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os espíritos então respondem com uma pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Como dizendo, se Deus outorgou a ambos, por que seriam diferentes? Por que teriam uns mais direitos ou mais benesses ou mais privilégios sobre o outro? Em seguida, Kardec, na questão 818, indaga novamente as entidades: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? As entidades então respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem.
é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Aqui, as entidades demonstram de maneira absolutamente nítida que não somente a mulher foi vítima durante séculos e séculos do predomínio da força do homem, mas todo o direito, todo o caos que a sociedade vivenciou em vários aspectos da humanidade ao longo desses séculos foi produto da força do homem bruto, embrutecido sobre o direito. Esse é um ponto fundamental que se aplica não somente ao caso da mulher, mas a outras situações também. Kardec, então, na 819, continua a sua indagação. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E os espíritos respondem de forma bela e perfeita. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A interpretação desta questão é especial, porque quando os espíritos procuram situar a força física básica, eis que existem mulheres mais fortes que certos homens, a questão é a regra geral. Quando procuram eles situar a regra geral, demonstrando que ao homem cabem as tarefas mais rudes, de maior força física, e à mulher as tarefas mais leves, de maior sensibilidade, estabelece ele uma regra geral, cuja exceção imediatamente é colocada na questão. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente. Isto é, cada um deve suprir aquilo que lhe falta ao outro. Eis que as suas naturezas são diversas. Deus, em sua sabedoria, criou morfologicamente, psicologicamente, fisicamente, estruturalmente, homens e mulheres de formas diferentes, para que, no dever da missão terrena, no desempenho das atividades necessárias à evolução espiritual, cada um possa auxiliar o outro mutuamente, naquilo que lhe falta. Onde a força do homem supere, a mulher encarrega-se da parte sensível, da parte leve que envolve aquele problema. Mas onde a força do homem não atinja, a mulher irá suprir com seu auxílio. Muitas vezes também usando de alguma força sua, mas tudo dentro de uma lógica. A questão 820 prossegue na linha de raciocínio. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Os espíritos então respondem: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. De qualquer forma, é uma maneira clara de reafirmar aquilo que foi dito anteriormente, o dever de se auxiliarem. E aqui Kardec explica de sua própria palavra essa questão, e diz ele: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Nesta questão encontramos uma filosofia absolutamente fantástica trazida pelos espíritos, porque os espíritos mostram que não só cabe à mulher, por uma questão biológica de gestação, a função de gestar o filho e de posteriormente cuidar dele, amamentá-lo, acalentá-lo em seu seio, junto à sua delicadeza maternal, mas não somente por uma questão biológica, mas também psicológica, orgânica. Em todos os sentidos, a mulher apresenta a delicadeza necessária para o cuidado dos primeiros instantes da vida de um recém-nascido. Imaginemos que determinados homens com mãos calejadas, com músculos fortes, realmente teriam
a rigor, numa linha de raciocínio, certa dificuldade em lidar com seres muitas vezes pequeninos e débeis em suas compleições orgânicas e físicas, como são os recém-nascidos. Portanto, Deus já criou uma ambientação na mulher própria para esta função maternal, a função da amamentação, do cuidado com o filho, e de certa maneira o zelo pela criança no lar, dos momentos em que vai nascer, nos momentos em que começa a se desenvolver. E é por isso que a legislação atual também fornece à mulher um tempo maior dilatado para que fique de licença maternidade, para que possa então dedicar-se mais cuidadosamente ao seu filho e ao rebento que tem em seus braços. Essa filosofia muito bem os espíritos colocam aqui, quando mostram que a razão básica da diferença de caracteres, de força, orgânicos e estruturais entre homens e mulheres já se dá pela própria necessidade da perpetuação da vida no recém-nascido e na criança. Ou seja, já existe uma organização nesse sentido. E é por isso que é necessário que entre homem e mulher um se encarregue da força rude que impulsiona determinados trabalhos para sua conclusão e a outra parte se encarregue dos detalhes sensíveis, meticulosos, delicados, dos quais deve se encarregar para a consecução das tarefas maternais que estão a seu cargo. Isto os espíritos colocam como perfeição, mostrando o porquê das diferenças de caracteres e antes, nas questões anteriores, mostrando que deve o homem, em sua força, amparar a mulher nos momentos em que tenha a sua fraqueza natural de sua compleição delicada, física, orgânica e psíquica. Deve ele amparar para um caminho a dois, no sentido da construção de um destino e de uma evolução espiritual. Na questão 821, Kardec levanta uma dúvida consequente das dúvidas anteriores. Pergunta ele: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Os espíritos respondem de forma curiosa e até certo ponto surpreendente. Dizem eles: sim, em relação à importância, maior até do que a importância do homem. É ela que lhe dá ao homem as primeiras noções da vida. E Kardec, em sua curiosidade incessante e genial, prossegue: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça, respondem os espíritos, é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Kardec então indaga: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Os espíritos então respondem da maneira mais maravilhosa: dos direitos, sim, a igualdade. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Isso em 1857, já diziam os espíritos. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Tudo isso em 1857. Sua escravização marcha de par com a barbaria ou a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Nesta questão mais ampliada, os espíritos disseminam um conceito que espanca todo tipo de dúvida. Não resta mais nenhuma dúvida.
mostra-se claramente a missão evolutiva de cada criatura numa vertente que ao mesmo tempo exige força e delicadeza. E por uma questão de lógica e de trabalho mútuo a que os seres humanos estão compelidos a exercer na Terra, cada um deve ocupar o papel que mais lhe compete de acordo à sua constituição física, à sua morfologia, à sua estrutura orgânica, psicobiofísica, biológica, de força, de intelecto. Em todos os sentidos, cada um deve ocupar aquilo que melhor pode desempenhar para a construção de uma evolução espiritual em caminho conjunto. Eis que determinadas situações que exigem do homem maior força permitem que, da parte da delicadeza, dentro dessa questão evolutiva, se encarregue a mulher e desse modo caminhem juntos para uma construção. Até esse ponto, torna-se claro que a doutrina espírita é a terceira revelação, o Consolador prometido pelo Cristo, porque mesmo naquela época, na época em que a mulher ainda não gozava dos mesmos direitos e encontrava-se numa situação realmente inferior, já naquela época os espíritos diziam de maneira categórica: a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. E dizerem que os sexos existem somente na organização física. Não há sexos no plano espiritual, homem e mulher, da forma como biologicamente existem na Terra, pois os espíritos ocupam indiferentemente um ou outro sexo de acordo à sua necessidade evolutiva e ao papel que devam ocupar naquela encarnação. Este é um ponto crucial para se compreender. O papel da mulher, portanto, numa análise mais ampla, a partir do conceito de Kardec, é aquele papel que maior aproveitamento possa ter na estrutura em que ela se insere, pois os espíritos, de maneira tão generalista e clara, deixam expresso o ensinamento que a mulher não compete uma tarefa específica, mas compete-lhe sim a tarefa da completude. Eis que, num caminho evolutivo, num caminho onde uma relação humana, uma relação afetiva, num caminho de construção mútua, e nesse ponto não devo me circunscrever somente às relações de heterossexualidade, mas dizendo, numa relação de completude para uma evolução espiritual juntos, cabe à mulher a junção de suas faculdades, de seus caracteres e de suas aptidões com aquele que lhe faz o par. Para citar o exemplo do homem, que é, digamos, o mais frequente, mas não devemos estabelecer situações de preconceitos. Eis que no vídeo sobre a homossexualidade falam a esse respeito. Mas aqui, para traçar uma regra geral, que não contém, obviamente, nenhum preconceito, circunscrever-me-ei à questão da heterossexualidade para citar como exemplo metodológico, não que restrinja necessariamente esse ponto. Mas, voltando, o papel que a mulher compete é o papel que bem os espíritos em Kardec nos mostram claro, é o papel que lhe seja mais concetâneo e mais harmônico com o homem, neste caso. É aquele que permita a junção para que as diferenças de aptidões, as diferenças de caracteres, as diferenças de inclinações, de forças, eis que a mulher, no momento em que na relação o homem seja mais débil e a mulher por acaso seja mais forte, maior, cabe-lhe o papel necessário à evolução, neste caso da força. Ou seja, não é a questão de estabelecer uma regra petrificada, é a questão de entender que cabe à mulher, quando integra uma relação para a consecução de seus objetivos de evolução espiritual, cabe-lhe a completude. Como por natureza biológica, morfológica, física, o homem já detém por si só certa força física maior, é evidente que lhe cabe, como completude, as questões de maior delicadeza.
o cuidado com o filho, determinadas tarefas de maior sutileza que, de certo, não que necessariamente não caibam ao homem, mas é papel da mulher essa completude com o homem, nesse sentido específico. Isso é o que os espíritos nos deixam claros em Kardec. E prosseguindo, quando saímos da doutrina trazida pelos espíritos através da análise criteriosa e pormenorizada de Kardec, naquela época, Livro dos Espíritos, 1857, quando vamos para Emmanuel no Consolador, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, já em meados do século XX, entendemos que é evidente que a situação modificou-se, é evidente que as perspectivas modificaram-se, é evidente que novos anseios permearam a sociedade, novos desejos de informações permearam a sociedade. Mas, no entanto, nem por isso Emmanuel desvirtuou-se e modificou o conhecimento de Kardec. Pelo contrário, realizou ele uma completude, que é o que passo a analisar neste momento. Emmanuel, o Consolador, pergunta 67. A pergunta: como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Em pleno século XX, portanto. Emmanuel então responde: o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Já começa Emmanuel, abrindo um parênteses, já começa Emmanuel colocando que a cada um cabe a sua função específica. Portanto, perfeitamente concetâneo na linha evolutiva e consequente do pensamento de Kardec através dos espíritos. Diz ele: o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. Kardec não é contradito nesta expressão de Emmanuel, porque Emmanuel aqui coloca um desenvolvimento a partir do conceito de que a delicadeza, a sutileza e a sensibilidade coube à mulher pela sua compleição e ao homem as tarefas mais rudes e de maior força. Mas é evidente que esta força, pensando-se em termos seculares, milenares, é evidente que permitiram, em batalhas sangrentas, em guerras inomináveis, a que os homens frequentemente, com seu poderio físico, de força, de imposição do direito pela força, como bem colocou já Kardec, permitiu que ele cometesse uma série de equívocos, como diz, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral, isto é, carreou ele determinados débitos pela sua própria força, pelo organismo, pelas oportunidades que teve de fazer o bem e, no entanto, preferiu a guerra. Prossegue Emmanuel na questão. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Esta é uma advertência que faz Emmanuel já nesta primeira frase, demonstrando que a ideologia feminista, que cometeu, por certo, muitos exageros no intuito de tentar uma posição de igualdade para a mulher em sociedade, muitas vezes criando uma noção errônea e muitas vezes equivocada, sem má fé, mas por intuito de libertação, no sentido de ver o homem muitas vezes como um adversário e não como um companheiro nas lides terrenas,
E fala, pode ser um veneno essas diversas bandeiras políticas para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Esses deveres espirituais a que Emmanuel alude, naturalmente têm relação com a estrutura do lar, mas não que a mulher deva ficar circunscrita ao lar, mas é evidente que na tarefa materna, no seu papel de mãe, já se encontra estruturado, desde os primórdios, a noção do cuidado com o filho, a noção da criação do ninho, onde a família irá se desenvolver. Não que seja tarefa exclusiva da mulher, não que exista nenhum tipo de machismo aqui, mas é evidente que a delicadeza da mulher, a sutileza e sensibilidade de seus pendores a inclina a determinadas situações apaziguadoras, quando no lar um filho se rebela e o pai usa de sua agressividade, a mãe, em sua sensibilidade e delicadeza, atua como mediadora, como pacificadora, tem a sua função de sensibilidade. Quando o homem, muitas vezes em sua agressividade física, se exaspera diante das dificuldades durante o dia e dá vazão ao seu nervosismo, às vezes com expressões injuriosas, não contra ela, mas contra o governo ou contra qualquer coisa, cabe a ela também a missão da sensibilidade, da sensibilidade apaziguadora. Não que exista uma divisão entre o homem bruto e a mulher sensível. É evidente que essa divisão não existe na realidade, mas ela é um norte, um guia que permanece, acima de tudo, como regra geral orientadora, para que o homem possa ter na mulher o seu soerguimento moral, o seu apoio de sensibilidade para os momentos de conflito e vice-versa, quando a mulher se sinta enfraquecida em seu trabalho e o homem possa lhe dar um pouco do estímulo de sua garra e de sua força, muitas vezes física, orgânica, glandular e biológica. E diz aqui, Emmanuel, nesse momento, uma das frases que tem gerado polêmica no movimento espírita brasileiro, que justamente alguns se arvoram em interpretá-la de maneira muito apressada e incongruente. Pois Emmanuel, ao colocar o papel especial da mulher, completa a noção levantada por Kardec no Livro dos Espíritos, que situa a mulher em seu papel de sensibilidade. Eis que Emmanuel coloca: se existe um feminismo legítimo, este deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Esta questão, que alguns apressadamente interpretam como um machismo da parte de Emmanuel, na verdade não é, porque a hermenêutica espírita que levanto em vídeo anterior como um norte, um guia, uma fonte, um manancial orientador para que o espírito interessado, de boa vontade, possa se debruçar sobre os problemas e interpretá-los com a luz iluminadora e benfazeja dos conhecimentos espíritas. Quando a hermenêutica se debruça sobre esta frase de Emmanuel para identificar qual o sentido real dentro do contexto sistemático de toda a questão levantada, coloca ele: se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Repito a última parte: nunca para uma ação contraproducente fora dele, fora do lar. A questão está exatamente na semântica da palavra contraproducente. A pergunta é: existe alguma atividade contraproducente que deva ser aconselhada? Evidentemente não. Evidentemente, nenhuma ação contraproducente deve ser aconselhada. E quando se fala em ação contraproducente, significa, no texto de Emmanuel, que o que não se deve estimular
de maneira irrestrita, de maneira abusiva, é que a mulher muitas vezes, no intuito único de fazer frente à posição do homem em determinados setores, no intuito simplesmente de pura liberdade, a prejuízo, às vezes, do cuidado até com o próprio filho que terminou de nascer. A ação contraproducente é a ação que desampara qualquer tipo de apoio no lar, que deixa muitas vezes o filho aos cuidados de empregados, frequentemente mal remunerados, que acabam criando aquela criança. São crianças que, sem nenhuma crítica da nossa parte em relação a estes empregados, muitas vezes não têm eles a remuneração que merecem e não desempenham o papel que uma mãe desempenharia. A questão é que ainda dentro da função de sensibilidade, da função de sutileza que compete à mulher em maior nível, como dizem os espíritos através de Kardec no Livro dos Espíritos, maior missão e mais importante, inclusive, é dada à mulher. Eis que a mulher dá as primeiras noções ao homem. É o que dizem os espíritos através de Kardec, ao homem ou à criança, melhor dizendo, que nasce. As primeiras noções são dadas pela mãe. As primeiras noções no seio familiar, no momento em que a mãe está amamentando, no momento em que a mãe cuida da criança, a maneira como ela lida com aquele fenômeno que está nascendo diante de si, é a maneira como ela vai criar o seu núcleo familiar. Então, esse papel importante, no momento em que a mulher, por uma mera vontade de confronto puro e simples, eis que aí falo do confronto em relação ao homem, quando ela, numa mera noção de confronto, procura fazer o mesmo que o homem faz apenas para confrontá-lo, eis que aí não se deve condenar de forma alguma a emancipação feminina e o trabalho da mulher. Eis que temos mulheres nas posições mais diversas e mais grandes, maiores, por assim dizer, em termos empresariais, em termos governamentais. Temos a mulher em todas as posições mais dignas e mais nobres em sociedade. Mas temos que entender que o que Emmanuel diz quando fala em não estimular a ação contraproducente, as ações producentes devem, portanto, ser estimuladas. Quando Emmanuel diz, e aí a interpretação da hermenêutica espírita entende a frase a contrário senso. Se existe o feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Podemos entender sempre para uma ação producente fora dele. Ou seja, fora dele e dentro dele também. Eis que as expressões não são excludentes nesse caso. Portanto, o papel que Emmanuel demonstra aqui, e completa ele a frase, a expressão que ele traz no livro Consolador, pergunta 67, diz, é que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Quando coloca ele essa questão, nos traz para uma interpretação teleológica. A hermenêutica espírita sob a função teleológica, finalidade. Teleologia, ciência das finalidades. Qual era a finalidade de Emmanuel quando disse isso? Queria ele nada mais, ao trazer a palavra evangelho, fechando a questão, queria trazer ele a ideia de que cabe à mulher e ao homem, respectivamente, um trabalho mútuo. E quando diz aqui no papel da mulher, ele não estabelece atividades específicas para a mulher, ele estabelece atividades generalistas. Ele estabelece a sensibilidade da mulher, seu dever espiritual, espiritualizador, o que significa que, a bem da verdade, cada caso é um caso. A ideia generalista não se aplica no intuito de enclausurar a mulher no lar. Não se aplica também em expulsá-la do lar para ganhar a sua independência equiparada ao homem ou não. O que quer dizer ao trazer a palavra evangelho, Emmanuel, é simplesmente posicionar homem e mulher no intuito de caminharem juntos, suprindo ambos
cada um, respectivamente, a deficiência que cada um porventura tenha. Aquele que for mais deficitário na força, que tenha a força suprida pelo outro. Aquele que for mais deficitário na sensibilidade, na forma apaziguadora, na forma pacificadora de lidar com os problemas em família, que seja auxiliado pelo outro. Aquele que tiver mais inteligência, auxilie o outro que tem menos. Aquele que tiver um senso mais elevado de moralidade, auxilie o outro que tem menos. Aquele que tiver mais perseverança, auxilie aquele que tem mais delicadeza. Independente dos sexos, o papel espiritualizador da mulher que nos traz Emmanuel, por sua compleição física mais sutil e mais delicada, que naturalmente a impulsiona para uma postura mais pacífica, mais amável, mais sensível, já traz naturalmente um papel de completude com o homem. E essa completude, por Deus, não deve contrariar o bom senso. Essa completude não precisa ser em sociedade a contrariedade do bom senso. Se o homem tem um trabalho de maior sensibilidade e a mulher detém mais altura, mais força, ela exerce o trabalho de força. Na verdade, não há um papel categórico. O que há é o chamamento, o aconselhamento de Emmanuel, que não é uma imposição, não é uma lei impreterível, não é um dedo apontando, dizendo que caso isso não seja feito, vocês passarão por dificuldades e por sofrimentos. Não nos traz ele nenhuma obrigatoriedade. O Espiritismo não obriga ninguém. Ele aconselha para uma evolução mais profícua, que nós procedamos de uma maneira mais adequada à lógica, à coerência, ao ensino moral, ético. E aqui o papel da mulher e do homem são papéis complementares, são papéis que se encontram e suprem mutuamente suas lacunas, suas deficiências, um ao outro. E como a mulher já detém por si só o papel da mãe, como ela detém a questão da maternidade, como ela já tem esse papel de gerar o filho, que como demonstrei no vídeo sobre aborto, o papel da mãe é fundamental, porque na gestação ela recebe frequentemente espíritos cujas lesões no perispírito, cujos débitos espirituais são de tamanha monta e tão clamorosos e vultuosos, que a mãe necessita de uma gestação para pouco a pouco moldar, reconstruir, readaptar, reorganizar estes perispíritos destas crianças que podem nascer ou não chegar sequer a nascer, mas o papel delas de reconstrução destes perispíritos terá sido completado. E muitas vezes, quando nascem com as deficiências estas crianças e permanecem durante alguns anos ou durante muitos anos, mas de qualquer maneira o papel da mãe é esse papel de tomar aquele espírito em seu colo, em seu seio, em seu regaço e cuidar dele para amoldá-lo organicamente pela sua própria energia de mãe e pela sua estrutura morfológica e biológica e espiritualizadora. Eis que o papel espiritualizador da mulher se manifesta principalmente nesse ponto, na gestação. Ela espiritualiza aquela matéria, utilizando um termo inadequado. A matéria já vem organizada e o espírito já vem encarnando. Isto é uma ideia perfeita. Mas quando eu digo que a mulher espiritualiza, é porque ela vai recompondo, na medida em que lhe é possível, a estrutura muitas vezes danificada daquele perispírito. Ela embeleza aquele perispírito na medida em que lhe é possível, por assim dizer, utilizando-se de expressões metafóricas para didaticamente me fazer mais compreensível. Então, se o papel da mulher já parte desse ponto, é natural que a sua tarefa, o seu papel diante do mundo, e certamente
diante das legislações do mundo, deve ser assim e vai caminhar, por certo, década após década, para este sentido, é o papel que permita a sua liberdade, permita a construção de sua independência, mas sem o prejuízo deste papel espiritual especial que ela já traz por sua missão materna. Nem todas serão mães. Claro que nem todas serão mães. E é por isso que o Espiritismo não pode traçar uma ideia única que seja adaptada a todos os casos. Tem que traçar ele um conceito geral que se enquadre a todas as hipóteses, mas é um conceito geral. Este conceito é o da completude. É o conceito de que a mulher deve ter a sua emancipação, deve ter a sua liberdade, deve ter o seu papel complementar ao homem e o homem complementar a mulher também. Não existe prevalência. Eis que a própria legislação brasileira, quando diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, estabelece também os momentos em que homens e mulheres não serão iguais perante a lei. Estabelece o momento em que as características especiais de homens e de mulheres, do homem e da mulher, farão jus a diferenças. A mulher tem a gestação, o homem não tem, portanto a mulher faz jus a uma licença maternidade muito mais dilatada, que é a licença que o homem tem na legislação por ser pai. Por quê? É evidente o porquê. Porque as naturezas específicas, suas missões, suas funções orgânicas, suas funções dentro da família, na construção do lar, seu papel exato é diferente, então deve ser respeitado em sua individualidade. É preciso que se tenha clara a noção de completude. O papel da mulher é o papel da completude do homem e o papel do homem é o papel da completude da mulher. Devem caminhar juntos no sentido de suprirem suas lacunas, suas deficiências e suas características faltantes para uma evolução espiritual juntos. E nesse ponto, onde se faça necessária a presença da mulher, no sentido de estimular a concórdia do lar, de estimular a paz, e o homem de estimular o empenho, a força de vontade, muitas vezes, esses papéis devem ser respeitados, mas sem dogmatismo, porque cada um tem o seu papel próprio, cada um tem o seu papel a desempenhar. Cabe a cada um descobrir na missão que lhe compete, e esta é tarefa para o autoconhecimento de cada um, e a doutrina espírita muito nos auxilia nesse ponto. Por isso é, de fato, maravilhosa a doutrina espírita, porque muito nos auxilia no papel de autoconhecimento, para que possamos compreender, homens e mulheres, cada um de nós, a função que nos cabe neste núcleo familiar, neste encontro familiar ou de união estável, ou de família monoparental ou anaparental. A questão não é definir um dogma, a questão é permitir que as pessoas possam se realizar individualmente, possam construir suas aspirações profissionais, familiares, afetivas, para que possam unir-se em harmonia e não digladiar-se. Esse é o ponto que Emmanuel diz. Pode ser um veneno para a mulher desavisada. As bandeiras excessivas, políticas e sociais do feminismo moderno, que podem desviar dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. Eis que a própria biologia da mulher carrega consigo esse aspecto espiritual, esse aspecto sensível. E nesse ponto a doutrina espírita demonstra um aspecto muito percussiente, muito especial, porque a doutrina espírita nos diz, independente da história, independente do papel que a mulher ocupou, independente da construção que está sendo realizada, independente de tudo, o olhar que a doutrina espírita irá lançar, ela nos diz, é o olhar da coerência, é o olhar da lucidez, da lógica, do equilíbrio. Homens e mulheres existem sobre a face da Terra em comunhão de apoio, em comunhão afetiva, de trabalho, de união.
e os seus papéis são complementares ambos, e é nesse sentido que devem caminhar, um olhando para o outro, no sentido da troca, do soerguimento mútuo, do apoio para o crescimento, onde um tenha mais talento, que esse talento seja desenvolvido, onde um tenha mais aptidão para o cuidado familiar, que esse cuidado seja estimulado. E é por isso que Emmanuel diz: não devemos estimular o trabalho contraproducente fora do lar, no sentido de que a função espiritual da mulher tem uma ligação forte com o lar. Portanto, é melhor um trabalho producente no cuidado de uma família do que o trabalho contraproducente fora do lar, abandonando os filhos aos cuidados de outrem, transformando os filhos muitas vezes em desviados no crime, na drogadição, muitas vezes com más influências, e a mãe trabalha e o pai trabalha, e ninguém está com o filho, e o filho de repente encontra-se em situação deplorável de drogas e etc, e os pais não sabem onde eles faliram. Porque vejam, o papel da mãe e do pai não são papéis estabelecidos matematicamente. Devem obedecer às aptidões. Vejam a maravilha que a doutrina espírita nos traz pelas palavras de Emmanuel. Quando Emmanuel coloca um conceito ideológico que permite ao mesmo tempo frisar as diferenças de sensibilidade e de espiritualidade de homens e de mulheres. Eis que os homens que vêm sempre encarnando como homens trazem muitas vezes débitos de agressividades e de guerrilhas no passado. Eis que demonstra ele o respeito às diferenças e o estímulo a que cada um construa o seu papel. Contraproducente fora do lar? Não. Mas se for necessário que fora do lar a mulher realize o seu trabalho elevado, seja na política, seja nas artes, seja na ciência, que o homem a apoie e que para isso trabalhem juntos para a construção de uma evolução, de um caminho de crescimento. Há inúmeras mulheres com trabalhos infinitamente superiores aos homens, nas ciências, nas artes, na medicina, em todos os campos, o que significa que, se os espíritos encarnam como homens e como mulheres, dependendo de sua necessidade e de sua missão evolutiva, muitas vezes, como falei, essas encarnações vão se sucedendo da mesma forma, e quando tem que trocar, vem sempre encarnando como mulher. Quando trocam para encarnar como homem, somente se houver uma necessidade é que eles trazem determinados pendores de homossexualidade. Mas se não houver a necessidade desta tarefa e deste papel para algum tipo de desenvolvimento espiritual, se não houver a necessidade, vêm eles perfeitamente como homens, mulheres, mulheres, sem absolutamente nenhum tipo de modificação nesse sentido. Mas se os espíritos nascem, renascem, como homens e como mulheres, não existe uma questão de divisão entre homens e mulheres. Nós já fomos homens e mulheres e seremos homens e mulheres, então não existe essa divisão. O que existe sim, é aí que a doutrina espírita é perfeita. O que existe é a história do espírito, a trajetória das encarnações daquele espírito, cujas missões e tarefas que ele desempenhou culminam naquele ponto em que naquela encarnação ele precisa nascer ou como homem ou como mulher para desenvolver determinadas tarefas de evolução espiritual, de construção em seu núcleo, de algum trabalho, alguma tarefa, algum apoio, algum auxílio, algum conhecimento, alguma caridade, algum soerguimento moral de alguém, algum trabalho a ser realizado no sentido evolutivo. Então, essa missão, esse trabalho vai certamente encontrar-se e encaixar-se com o de outro espírito, que justamente auxiliar-se-ão mutuamente. É por isso que o papel do homem e da mulher devem complementar-se no sentido de uma evolução, sem circunscrever dogmaticamente e fechar nenhuma cartilha de papel predeterminado para um ou para outro, considerando que o espírito que renasce num corpo feminino e que traz a sensibilidade natural da mulher já tem uma predisposição já demonstrada que
que é do espírito, certamente, e que se imprime também na natureza morfológica, de espiritualidade e de sensibilidade. E nesse caminho devem utilizar-se deste mecanismo para uma evolução, e não para contrariarem. Se a mulher tem uma vontade, uma aptidão para a construção do lar, para a sensibilidade, ela nega tudo isso e vai fazer algo fora e abandona o lar, por exemplo. Mas se o homem tiver também essa função, que ocupe ele. Cada um deve completar ao outro e encontrar cada casal, cada junção de homem e mulher, cada união que seja independente do sexo, mas cada união deve procurar a completude no caminho evolutivo. Isto é o que a doutrina espírita nos diz. O trabalho contraproducente, que não deve ser feito fora de casa, é um trabalho que qualquer um não deve fazer fora de casa se for contraproducente, desde que o seu papel não seja o melhor naquele sentido. Deve caminhar numa união. Ambos devem caminhar no sentido de harmonia, de junção, no sentido evolutivo. E é nesse ponto que Kardec demonstra as diferenças de pendores da mulher e do homem, e Emmanuel frisa, destaca que essa diferença se traduz numa sensibilidade da mulher e numa força do homem, onde ambos devem caminhar na medida do possível, nesse sentido, ao máximo que puderem, para construir suas tarefas evolutivas, suas tarefas familiares, desde que naturalmente não haja um pendor num sentido ou noutro de construir um trabalho científico. Há mulheres que abdicam da família para dedicarem à ciência. Está perfeito, porque essa é a missão delas, naquele momento, naquela situação, e devem ser respeitadas. E o homem que, porventura, neste momento, case-se com uma mulher assim, deve ele apoiá-la em seu mistério, em seu trabalho, e se for necessário ele fazer o papel complementar no outro sentido, que ele encontre o ponto de harmonia, o ponto de convergência. A doutrina espírita, através de Kardec e de Emmanuel, como bem demonstrado, caminham no sentido da completude evolutiva do homem e da mulher na trajetória terrestre. Esse é o ponto chave. Portanto, o papel da mulher é exatamente esse, privilegiado pela sensibilidade e delicadeza que já lhe traz a morfologia, a biologia, mas também todo esse manancial de ensinamento que a doutrina espírita muito bem vai demonstrando em obras e obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco e de outros autores que, abordando essa temática, mostram que a mulher jamais deve ser oprimida, jamais deve ser menosprezada, jamais deve ser desconsiderada. Deve ela ter responsabilidades equiparadas ao homem, mas as funções devem estar de acordo com os seus papéis e nisso encontrarem harmonia. É o que a doutrina espírita nos traz, e este é, como disse no princípio deste vídeo, um dos pontos mais emblemáticos que demonstram a grandeza, a atualidade, a modernidade e a perenidade da doutrina espírita, porque não se baseia ela em conceitos épicos, em conceitos momentâneos, em conceitos da moda. Baseia-se ela, por assim dizer, em conceitos imortais, eternos, que permanecem sempre vigorando, porque são baseados na justiça, são baseados na lógica, na coerência, na harmonia do encontro entre os espíritos encarnados para um desenvolvimento evolutivo. E é nesse assunto que a doutrina espírita nos mostra como ela já era atual e moderna naquela época, justamente porque não vinha dos homens, vinha dos espíritos. Esse é um ponto crucial que este tema nos traz. E um ponto não menos importante para ser colocado ao final, e este é um ponto que, infelizmente, estou colocando apenas no final, mas deveria ter colocado antes. O fato de que, de acordo à característica de cada sexo, de cada papel no conjunto familiar, no encontro familiar, de acordo a cada papel, devem
uns e outros amarem-se e apoiarem-se, onde a mulher necessitar de uma tarefa edificadora, voltada ao trabalho, mas em parte também voltada ao lar, que seja ela respeitada neste sagrado dever, neste sagrado intuito que ela desempenha, que seja amada e seja respeitada, jamais, 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 em hipótese alguma, seja tratada com desconsideração, com violência, de maneira alguma, de maneira agressiva, verborrágica, de formas prepotentes. Jamais a mulher deva ser tratada dessa maneira. Muito pelo contrário. Se Deus a colocou neste papel de fragilidade, nesse papel de união para suprir as lacunas que tornam o homem tão falho em determinados momentos, cada caso é um caso, mas entendamos a regra geral, se Deus tornou a mulher nesse sentido carente de determinados apoios e de forma oposta, apta a dar outros apoios para o homem, que ela seja amada nesse papel, que seja respeitada em sua tarefa, onde quer que esta tarefa seja desempenhada de acordo ao seu papel, que seja amada, respeitada, valorizada, porque todos nós, homens e mulheres, nascemos de uma mãe cuja mãe se encarrega, com todo o seu amor sagrado, de nos dar as primeiras lições, de nos ensinar os primeiros passos, de nos mostrar pela primeira vez as estrelas, o céu, de nos mostrar os movimentos da rua, de dar as primeiras lições, de nos ensinar a andar, de nos ensinar a balbuciar as primeiras palavras. Temos então, com o papel materno, um dos mais sagrados deveres e um dos mais sagrados, das mais sagradas considerações para com ela, muito digna e muito respeitada que deve ser. Portanto, quando a legislação cria mecanismos para proteger a mulher da violência, é uma vergonha para os homens que isso tenha chegado a esse ponto. E a partir do momento em que isso ocorre, é um dever de todos voltarmos-nos através do ensino benfazejo, milagroso e divino da doutrina espírita, que nos ensina muito claro esses preceitos, mostrar que o caminho é de união para a construção de uma tarefa evolutiva. Se o homem naquele momento não se adapta à mulher num relacionamento, que ele permita que aquela mulher construa sua jornada evolutiva com outro espírito que lhe seja afim, mas que não por isso a maltrate, que não por isso a agrida, que tenha para com ela um dever de gratidão, como diz Divaldo Franco, de maneira, de certa forma, pragmática, mas perfeita, em sua grandiosa sabedoria de missionário, a despeito dos que não o consideram, mas é por certo um dos grandiosos missionários do século XX, diz ele: devemos gratidão à nossa mãe, em primeiro lugar, porque ela poderia ter nos abortado e não abortou. Estamos aqui. Primeira gratidão que temos é por ter nos dado a vida, por ter gerado dentro de si a vida até o nascimento e por estarmos aqui e por termos sido amamentados e acalentados. Por mais que nossa mãe tenha nos abandonado, por mais que não tenha tido uma atitude conosco digna, por mais que tenha nos negado, nos desconsiderado, a verdade é que estamos vivos, a verdade é que estamos aqui raciocinando, estamos andando, pensando. Então, se existimos, devemos essa existência a ela, que abnegadamente durante 9 meses nos aturou em seu seio até que nascêssemos, com todos os sintomas de enjoos e de dificuldades que a gestação traz consigo. Então, o papel da mulher, o papel da mãe é de completude e de respeito. Que o homem respeite o nobre papel da mulher e que a mulher respeite também, por sua vez, o papel de sacrifício do homem, que frequentemente se depara com situações que exigem sua força, exigem sua determinação em sociedade, porque a sociedade, por certo, muitas vezes, é mais agressiva e é mais rude com os homens. Portanto, é necessário que ambos tenham essa consideração. Aqueles que não tenham encontrado o seu par, procurem encontrar, mas que tratem sempre com respeito,
Porque na medida em que as encarnações vão passando, na medida em que a vida vai passando, vamos construindo, em nossa história pregressa, degraus e degraus anteriores de gratidão com estas mulheres que passaram por nossas vidas, como mães em encarnações anteriores, como esposas em encarnações anteriores ou na presente, mas que possamos construir degraus anteriores de gratidão para um caminho posterior mais límpido em nossa vida. E não um caminho anterior de débitos, de adultérios, de desconsiderações e de agressividades. Eliminemos, como ensina a doutrina espírita, qualquer resquício de superioridade e de prepotência sobre as mulheres. Eliminemos qualquer manifestação de superioridade. Não são os homens ou as mulheres que são superiores uns aos outros. São os espíritos que galgaram degraus mais elevados e que por isso detêm maior superioridade moral em determinada encarnação. Mas que isso não nos deixe tristes, pois aquele espírito que é superior a nós moralmente ou intelectualmente, ou nos dois aspectos, ele viveu mais e soube aproveitar melhor as encarnações. Mas nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá. E aquele espírito que é superior a nós, possamos nós ser homens e esses serem mulheres, ou possamos nós ser mulheres e eles serem homens. Na verdade, o espírito que é mais evoluído, porque construiu melhor as suas encarnações, não tem necessariamente um ou outro sexo. Existem exemplos milagrosos e maravilhosos de superioridade em ambos os sexos. Não é o sexo que o define, mas é o espírito que tem o seu degrau evolutivo a construir e que se serve do outro para um apoio e uma construção juntos. A união é isto que a doutrina espírita mais grandiosamente assevera e sedimenta. A união, seja de heterossexuais, seja de homossexuais, mas a união para a construção de um destino em comum, um destino evolutivo, um patamar acima evolutivo e espiritual, porque é o espiritual que permanece quando o corpo morre, é o que constrói-se em nível de consciência, de conduta, de pensamento, é o que existe de imaterial, que é o que permanece. O sentimento, a gratidão, o pensamento, também o ódio, também a repulsa. Esses são os sentimentos, a cultura, a informação, tudo o que é de mental, de sentimental, de intelectual é o que permanece. Portanto, não é o sexo biológico, é o que fica um aspecto espiritual, e o espiritual não tem a morfologia sexual, conforme explica Kardec no Livro dos Espíritos. E é por isso que a última mensagem é de união. União numa jornada evolutiva cada vez mais pura, cada vez mais evoluída, cada vez mais unida, cada vez mais amiga, cada vez mais confidente. Esse é o papel, é o de confidente, de suprimento mútuo para uma evolução espiritual. Esse é o que eu desejo deixar neste vídeo, demonstrando que Kardec e Emmanuel completam-se com beleza, com harmonia e com ensinamentos focados em ângulos, cada um a seu modo, cada um em seu estilo, mas rumando para um conhecimento mais amplo, mais unificado e mais justo da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção neste vídeo, desejo a todos paz no coração e fiquem com Deus. Grande abraço a todos, muito obrigado.